iniciando mais um Inclusão Social. E hoje nós vamos falar de uma profissão que, para mim, a mais brilhante. A profissão que está no dia a dia, na vida das pessoas, e para que as pessoas entendam um pouco o que é a enfermagem. Que muitos acham, eu vou no médico, recebo a minha prescrição e aí vou para casa, estou curado. E na realidade, os profissionais da enfermagem têm um papel importante dentro do hospital, dentro das clínicas, nas unidades básicas de saúde, e nós vamos falar um pouco dessa profissão que para mim é maravilhosa. Eu passei por ela há algum tempo aí, e hoje é aqui do lado diferente, mas o reconhecimento continua. E a semana que vem, 12 de maio, foi a nível nacional, a nível mundial, o Dia Internacional da Enfermagem. E nós estamos recebendo aqui dois profissionais da área, o Silvio, enfermeiro, professor. Silvio, um prazer receber você aqui e falar desse assunto hoje. Ok, prazer é nosso, adoro falar sobre esse assunto. E a Nilma, amiga aí de velhos tempos, sumidinha, mineirinha, disse que vai falar devagarzinho aqui hoje, mas vai resolver o problema. Nilma, um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, né, e falar de uma profissão que foi escolhida assim por opção e vocação. Silvio, por que enfermagem? Como é que pintou a enfermagem na sua cabeça, assim? Vou para a faculdade, vou fazer enfermagem. Interessante, rapaz. Eu decidi partir para o lado de enfermagem. Na década de final de 70 para 80, iniciei meu curso em 80, para ser mais exato, porque na verdade eu havia terminado, não tem nada a ver a minha área anterior. Eu havia terminado técnico em eletrônica, entendeu? Na cidade de Passo, de onde a minha origem. E daí terminei e tal. Na época, o único emprego que me surgiu na época era para ir para Itaipu. Na época estava construindo lá, né? Uma gigantesca obra que hoje existe, né? E aí meus pais ficaram doidos, eu era jovem. E eu muito família, né? Falei, gente, o que eu faço? E eu tinha muitos amigos no hospital, e eu na época, inclusive, eu morava em Passos, e perto de Passos tinha ali Três Fontes, entre Paraíso e Passos, né? Tinha umas instâncias de água ali, a gente sempre ia para lá e eu sempre ia com a turma do hospital. O circuito das águas, né? Exatamente, exatamente. E aí, então era água mineral, aquela coisa toda, e sempre quando eu ia para lá, e quase todo final de semana, eu estava com a turma do hospital. E isso foi envolvendo em mim, foi criando aquela vontade, e eu fui convidado então a conhecer o hospital. Inicialmente, a trabalhar na recepção, tá? Como recepcionista, como escriturário de recepção, tá? E aí, naquela época, em 77, 76... Não vamos falar da sua idade, mas faz muito tempo que você tomou essa decisão, né? E nessa época, então, que iniciou a vontade de se envolver na enfermagem. Porque eu filtrei para dentro do hospital, aí eu fui conhecendo e tal, e achei isso maravilhoso, sabe? O cuidar. Que na época, inclusive, a profissão da enfermagem era mais tratada como uma doação e não uma profissão de fato, tá certo? Foi daí então que foi melhorando, que foi ampliando, que a gente vai falar sobre isso. Nilma, e você? Por que a enfermagem é uma decisão assim difícil? Foi fácil? Não, para mim foi fácil, porque assim, nas brincadeiras de criança, né, eu sempre que dava as injeções nas bonecas. E por incrível que pareça, eu ainda tenho a minha boneca que eu apliquei a primeira injeção, né? E daí assim, por uma questão assim, muito próxima de ver familiares que já eram envolvidos em hospital, né? Inclusive amiga sua, né? E aquilo assim, foi me dando uma vontade, isso, Marli, né? Então, eu já olhava aquele prédio da Santa Casa de Franca, assim, com muito orgulho. E sempre assim, eu falava, eu vou terminar o colegial e vou prestar vestibular para enfermagem, né? Silvio, tem um momento que é de gratificação, né? Qual que é esse momento que dá, que você fica assim, volta para casa feliz? Que fica extasiado, que fica satisfeito com aquilo que você desenvolve. Isso. Olha, na verdade,
é quando, entendeu? Você termina o plantão e o seu plantão deu tudo certo, ou seja, você não perdeu nenhum daqueles que você se prometeu a cuidar ou se dispôs a cuidar, tá? Nem você e nem no seu setor no qual você é responsável. Sim. Isso para mim é ótimo, é gratificante, você vai para casa tranquilo. Você está entendendo? Porque dentro da nossa área, a gente se propõe a cuidar e cuidar bem, tá certo? Só que não independe da enfermagem, entendeu? O cuidado global, tipo assim, são multiprofissionais, Sim. tá certo? E às vezes, dependendo da situação em que você encontra o seu paciente, tá certo? Nem sempre, às vezes, ele evolui como você esperava, tá? E às vezes no dia seguinte você chega, o paciente já ou está pior, tá certo? Ou então passou por alguma intercorrência, né, no qual você não conseguiu efetivar, digamos assim, aquilo que você propôs no dia anterior. E o final desse plantão, então, para mim, é ruim. Agora, quando a gente encontra o paciente no qual você cuidou no dia anterior melhor do que estava, aí sim é gratificante. Nilma, brevemente, 12 de maio, defina aí para as pessoas que nos assistem 12 de maio. Então, 12 de maio, ele representa, né, o marco do nascimento da primeira enfermeira, Florence Nightingale, que era uma enfermeira inglesa, né, que contrariou todas as vontades da sua época, né, e indo lá para a guerra da Crimeia, e aí coincidiu que precisava homenagear. Inclusive a rainha da Inglaterra, né, a condecorou, né, com o brasão, e ficou instituído 12 de maio o nascimento dela, e 22 de maio, né, que termina a semana de enfermagem, com a questão da morte, né, de Florence. E ainda veio culminar, né, por questão do destino até, né, a questão do aniversário nesse meio tempo também da enfermeira brasileira, que era a Ana Nery. Ana Nery. Uma outra coisa em relação a 12 de maio, a gente pensa em dia de luta e nesse momento, né, Silvio, o Sindicato da Saúde muda a ótica. Comemorações, homenagem. Dia 11, na Câmara Municipal de Franca, homenagem aos trabalhadores que foram escolhidos dentro dos hospitais. Dia 13, a Assembleia Legislativa de São Paulo faz uma homenagem a nível estadual, homenageando um trabalhador por sindicato. E o dia 20 encerramos aí com uma grande festa aí para os trabalhadores da saúde, lá no Sindicato Varejista. Mas, Silvio, e as conquistas, o que mudou? Você falou lá de 76, 80, mudou? Porque toda categoria tem a sua luta, em termos de ganho, de conquista e de espaço. Olha, mudou muito, tá certo? O nosso espaço hoje, em categoria de enfermagem, tá? Ampliou muito, tá certo? Melhorou as condições, inclusive, de ensino, né? E também probabilidade, tá certo? Possibilidade dos profissionais, principalmente no interior, a ter acesso a escolas, porque na verdade, na época, eu me lembro, para a gente cursar um curso técnico, teria que sair, né? Tipo assim, Passos tinha 100 mil habitantes na época, não tinha um curso técnico de enfermagem na época. Se quisesse fazer um curso técnico, desenvolver realmente o curso a profissão de enfermagem, na verdade, porque na época, por isso que eu disse que era uma ocupação, porque na época era o atendente de enfermagem. Ele era treinado com cursinhos de 3 meses, tá certo? No próprio hospital, né, com as enfermeiras, né, na época vindo de fora para atuar dentro dos hospitais, porque as faculdades só existiam, ou só tinham nos grandes centros ou nas capitais, né? Em Minas, por exemplo, era Belo Horizonte, né? Mais próximo da minha cidade era Ribeirão Preto, né? Então, nem sempre o pessoal de base, o pessoal que era atendente, tinha condições de buscar esse conhecimento, né, em Ribeirão ou em Belo Horizonte. Então, evoluiu muito. Por quê? Porque a partir daí começou a se, digamos assim, inaugurarem, né, a se ampliarem a possibilidade de acesso a esses estudos. Por exemplo, a UFMG conseguiu alguns núcleos, né, de algumas cidades de Minas, como Passos, por exemplo, foi contemplada com um núcleo da UFMG de Minas Gerais, né? A Universidade de Minas Gerais, que existe até hoje. Inclusive, eu e a Nilma, por coincidência, formamos na mesma faculdade, tá certo? Ela na primeira turma, eu na segunda turma da faculdade de Passos.
Então, quer dizer, assim como eu, muitas outras pessoas, tá certo, da época que já trabalhavam no hospital, teve acesso, digamos assim, ao crescimento dentro da área, né? E aí foi criando, então, os cursos técnicos, que até então não tinha também. Aí com a faculdade veio também os cursos técnicos. Aí houve uma evolução imensa. Nilma, acesso hoje, você esteve envolvida na formação desses profissionais, auxiliar e técnico. Quem hoje está aí na expectativa de uma profissão, qual é o acesso que Franca oferece hoje? Hoje, Franca, sim, tem oferecido várias opções, né? A começar pela escola mais tradicional em termos de tempo, né? Que é a ET Dr. Júlio Cardoso, hoje então Centro Paula Souza, sim, através dos seus vestibulinhos, né? E quando o Silvio fala dessa evolução, evoluiu, porque antes não se tinha nem vestibulinho. A questão é que a gente saía até de porta em porta perguntando se as pessoas queriam vir para a enfermagem, né? E muitas vezes a gente, assim, omitia deles, né, alguma coisa que talvez não fosse atrativo. Principalmente até a questão salarial, que depois provavelmente sim, a gente deva falar. Sim. Mas os acessos hoje, por exemplo, o Senac, há 23 anos já em Franca, né, oferece essa questão do curso técnico, hoje através de outras escolas como o CEPRO Saúde, IEP, e mais a universidade, né, que as pessoas hoje passam pelo curso técnico, têm essa condição de acesso a nível salarial para, inclusive, né, custear, né, o seu curso na universidade, né, que antes ele precisava o quê? Ir para Ribeirão Preto, São Paulo, Alfenas, né, e hoje, assim, Franca, em termos de acesso à enfermagem, abriu vários campos, né, e a gente tem retornado algumas coisas, principalmente a enfermagem domiciliar. Uma outra coisa, Nilma, você na função aí de preparar esses profissionais, quantas pessoas, você tem ideia de quantas pessoas você esteve na sala de aula e viu formando? Sim, eu assim, né, dessa fase até assim meio que fala, poxa vida, né, como é que você marca assim? Já estou chegando assim, que passaram por mim, né, numa média aí, até agora no final do ano vai dar em torno de 5.000 pessoas. Aula na sala de aula, prática, né, estágio, né, e a questão assim, que é muito bonito, porque você não pode esquecer o nome, mas você lembra a fisionomia. E quando a pessoa conversa com você, né, ou até cuida de você, porque eu já fui paciente de vários desses que a gente prepara, né? Sim, isso é importante. E aí é que você vê que realmente valeu muito a pena e que tem uma qualidade muito grande. Olha, é realmente uma categoria que realmente chama atenção. Nós estamos caminhando aí para o intervalo e eu gostaria de deixar no ar dois questionamentos. É uma profissão bastante procurada. E a juventude ocupou. Antes eram as pessoas com uma idade um pouco mais avançada, né, mais tempo de serviço, e hoje a juventude está envolvida. E nós vamos falar um pouco, Nilma, da relação enfermagem e o profissional, o paciente no dia a dia. Nós vamos ver esses pacientes no leito, aos cuidados do Silvio e da Nilma. Vamos para um breve intervalo e voltaremos rapidamente. Se você quer ser notado por aquilo que faz, busque sempre o melhor e não fique pra trás. Visite o Shopping do Componente e conheça a nova coleção Primavera-Verão 2012 dos produtos STK. São 2.500 metros quadrados com área de alimentação, estacionamento próprio e atendimento personalizado. STK, você ainda vai usar. Rua Minas Gerais, 334 em Franca. Fale à vontade com o Livre, o telefone fixo da Embratel. Ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo da sua cidade e do Brasil, a qualquer dia e hora. Seja livre, por apenas R$ 39,90 por mês e mais serviços inteligentes gratuitos. Não perca tempo, seja livre e fale à vontade. Não perca estas oportunidades e venha para a Price Telecom, na Rua Padre Anchieta 2181. Construindo, tá reformando,
transformando. A Via Sol Aquecedor Solar valoriza seu imóvel com maior economia e conforto. Energia renovável preservando o futuro. Revendas na região. Aqua Shopping Barretos. Hidrosol em Ituverava. Aqua Center em Bebedouro. Seja um revendedor autorizado. Via Sol Aquecedores em Franca. Acesse www.viasolaquecedores.com.br. Estamos de volta nesse segundo bloco e a pergunta ficou no ar. Nilma, por que essa juventude hoje? É salário? É a profissão? Ou a questão diversificou, inclusive as tecnologias? Hoje você qualifica ou está fora do mercado, né? Uma das coisas assim que tem levado os jovens a buscar, porque ele vê hoje a profissão de enfermagem não mais como aquela ocupação de servidão, de uma questão até de sacerdócio, mas sim de uma profissão competitiva, diversificada, com tecnologias novas, né? E em termos de salário também, né, são depoimentos de alunos e de profissionais que é o seguinte, que em termos de salário, se fosse contar, não entraria. Porém, é aquela gratificação que tem de poder completar, né, todo o seu desenvolvimento e buscar culturalmente conhecimento, né, e aplicar isso. Ou seja, na questão da prevenção, hoje, por exemplo, nós temos diversas áreas, né, de atuação. Coincidentemente, a semana passada, juntamente com um grupo de alunos, nós estamos fazendo um trabalho dentro do presídio feminino, que deu abertura, que até então não se tinha. Então, fazendo o quê? Cuidando da saúde da mulher. Porque, por mais condição social que a pessoa esteja, ela tem que cuidar da sua saúde. Ou seja, ela não deixa de ser um ser humano. Ela não deixa de estar no presídio ou aonde, né? Ou aonde estiver. Então, quer dizer, hoje a enfermagem, ela não é só mais lá na questão hospitalar. A enfermagem hoje, enquanto cuidadora da saúde do trabalhador, né, na fábrica, na indústria, hoje Franca, a gente sabe, basicamente sobrevive da questão da indústria do calçado. Então, as pessoas têm buscado, inclusive, a especialização, que é a enfermagem do trabalho, para poder aplicar toda a questão de programas, né, que vai de encontro com a saúde do trabalhador. Você foi uma das primeiras enfermeiras do trabalho em Franca? Não, já tinha outras, mas em questão de atuação, talvez eu tenha, assim, desbravado alguma coisa, né, principalmente a nível de hospital. Porque era até engraçado, porque as pessoas falam assim, mas como? Enfermeira do trabalho, mas dentro do hospital? Sim, para cuidar do trabalhador, porque quem cuida de quem cuida? Né? Isso já foi tema de várias discussões, o próprio Corém trouxe isso para a gente, porque muitas vezes você acha que é imbatível. Enquanto profissional da área de enfermagem, às vezes você acha que é imbatível, mas não somos, né? E precisamos de alguém até que cuide da gente. E hoje, voltando nessa questão da juventude, né, ela tem muito vigor, né, e muita questão assim, na diversificação, inclusive hoje na era da informática, né, que traz para a gente várias temáticas, né. Hoje a questão dos instrumentais hoje a nível hospitalar, né, tem essa necessidade muito de pessoas jovens mesmo que entendam dessa tecnologia. Né? E para nós, assim, praticamente os pioneiros, a gente corre atrás, né? A gente tem que correr atrás e dar vigor isso para a gente, né? Ter essa questão da juventude, né? E ela vê isso, assim, num futuro, uma enfermagem que não é só para cuidar do doente, mas essa questão da prevenção, né? Essa questão, assim, de todo o processo de envelhecimento ser mais ameno. Acredito eu que a juventude tem visto por uma ótica, né, que não é só o foco da doença, mas principalmente da questão da prevenção e de aplicar todas essas tecnologias. Silvio, todo mundo acha, vou no médico, o médico resolveu o meu problema. Vou no hospital, é a internação.
Papel da enfermagem e paciente hoje. É fundamental, né, o papel da enfermagem e paciente hoje. É por isso que existe uma responsabilidade muito grande do profissional de enfermagem quando ele, tá certo, escolhe ser profissional de enfermagem, seja ele auxiliar, técnico ou enfermeiro. Porque às vezes a população confunde, né, dentro do hospital todos se usam branco, mas existem 3 categorias, tá certo, cada um com a sua responsabilidade, né, e cada um dentro daquilo que se propõe a se fazer, inclusive com o órgão de classe cobrando, né, essas atividades, tá? Diante disso aí, a enfermagem fica 24 horas com o paciente, enquanto o médico passa uma visita, tá certo? Então faz a sua prescrição numa visita de 10 minutos. Tem a sua importância, claro, da consulta, da Claro, lógico, a importância do médico, inclusive, entre aspas, tá certo? Pro paciente é tudo, tá certo? Em relação ao tratamento que ele está recebendo terapeuticamente, tá certo? Mas o tratamento que ele está recebendo terapeuticamente, tá certo? Depende em 24 horas do profissional de enfermagem para administrar não só os medicamentos prescritos, mas os cuidados de enfermagem prescritos pelo enfermeiro. Porque hoje existe a sistematização de enfermagem, onde o enfermeiro faz-se a consulta do paciente também. O paciente recebe a consulta do médico, depois ele recebe a consulta do enfermeiro, tá certo? Onde vai descrever para os demais profissionais, que são os técnicos auxiliares, o que vai se desenvolver em relação a esse paciente para melhora e recuperação dele, tá? Porque aí são prescrições diferentes. O médico tem uma prescrição, o enfermeiro tem também a sua prescrição. Por isso hoje a enfermagem, entendeu? Está num patamar, talvez, de igualdade com o médico em relação à assistência do paciente. Até houve uma discussão recente, o que é a função do médico? Foi até o Congresso Nacional essa discussão. Ato médico. O ato médico foi um tema de discussão. Exatamente. Qual é o papel do médico, qual é o papel do fisioterapeuta, do enfermeiro. Então, essa foi uma discussão. Que envolveu o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, envolveu-se o COREM, que é o Conselho Regional de Medicina, e o COFEM. De enfermagem, desculpa, e o COFEM. Exatamente porque nós estamos aqui buscando não só o nosso espaço de direito, tá certo? Mas também as responsabilidades das 24 horas de assistência ao paciente. Então nós temos que assinar embaixo de uns cuidados no qual aquele paciente precisa. Hoje, o paciente, com certeza, ele digamos assim, a peça mais importante de um hospital. Tá certo? Não estou dizendo nem que é equipamento. Para nós, o paciente é a peça mais importante do hospital. Sim, claro. É por isso que a gente tem que ter os equipamentos para cuidar desse núcleo, tá certo? Que é o paciente. Então, a gente da enfermagem, dentro dos nossos segmentos, tanto os cursos técnicos quanto as faculdades, quanto o próprio órgão de classe, que é o COREM, a gente está buscando não só assumir de direito o nosso espaço, mas também as responsabilidades. Entendeu? Que não são poucas. E diante disso que a gente fica preocupado com a jornada de trabalho que a gente está reivindicando lá em cima, em Brasília, em relação ao piso e jornada, para tentar diminuir isso. Eu quero voltar na fala da Nilma. A Nilma disse quem cuida do cuidador. Eu quero lembrar aqui os nossos deputados aqui de Franca, Roberto Engler, Gilson de Souza e Dr. Ubiali. O Geraldo Alckmin fez um compromisso. O Estado de São Paulo terá um ambulatório para cuidar da saúde do trabalhador da saúde. Dia 13, nós vamos encontrar o governador Geraldo Alckmin na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vou cobrar isso do governador. E, Silvio, eu retorno de um encontro no Rio de Janeiro. Para mim não foi a cidade maravilhosa, né, Nené? Posso falar, porque eu estou longe do Rio de Janeiro, não tem problema nenhum. Não foi a cidade maravilhosa como se fala. Mas nós fomos discutir um tema que foi discussão em Franca. Jaleco na rua, contaminação. O ministro da Saúde diz que os portadores de infecção hospitalar são os profissionais da saúde. Discordei, você lembra que eu fiz discordei imediatamente, fizemos uma nota contrária ao posicionamento do José Gomes Temporão. Como é que está a questão segurança? Hoje, trabalhador pode ficar numa boa, paciente numa boa. Como é que está sendo tratado isso, Silvio? Não, nem o trabalhador e nem o paciente, entendeu? No geral, pode ficar despreocupado em relação a isso. O que nós temos enquanto profissional responsável pelo serviço, tá certo? É orientar os nossos profissionais dentro daquilo que nos propõe de recurso, tá? Evitar esse tipo ou essa possibilidade de se contaminar ou de passar a contaminação, né?
Uma das coisas, inclusive um dos temas tratado há 2 meses atrás, aqui em Franca, inclusive trago, né, profissionais de Brasília responsáveis por essa questão, ou preocupado com essa questão da proteção, né, não só do profissional, mas também do paciente no qual está sendo assistido, né, que é em relação a NR32, que você conhece muito bem. Nós estávamos nessa reunião, né, notava que se tratava dessa questão. O jaleco é importantíssimo, é uma peça importantíssima e usado, né, por, digamos assim, 100% dos profissionais da saúde, ou pelo menos teria que ser usado 100% dos profissionais de saúde, porque é a única peça que nos protege, né, não 100%, mas no mínimo 80%, né? E esse jaleco hoje em dia, ele é, digamos assim, transitado entre a calçada, entre a cidade, de um hospital para outro, tá certo? De um serviço para outro, né? Agora, essa preocupação existe, os hospitais não estão ainda preparados para se tratar de maneira realmente correta, né? Que seria o próprio hospital fornecer as suas vestimentas para os profissionais dentro de cada área, tá certo? Aqui nós temos bloco cirúrgico, nós temos berçário, nós temos alas de internação, e cada uniforme desse teria que ficar lá dentro, sendo lavado dentro do hospital, é o que está se discutindo agora, tá certo? Mas para isso, teria que ter vestiário próprio, chuveiros para todos, assim que chegasse da rua, tomar o banho e tal, é o certo, né? Enquanto isso não acontece, o que a gente orienta para os nossos profissionais, né? Cada local de trabalho tem o seu jaleco específico lá, usa-se lá, deixa-se lá. O hospital não se oferece lavar essa peça, que seria o ideal, por enquanto, até se fazer ou se organizarem para que isso aconteça, tá certo? Mas eu, pelo menos, como profissional, já faço isso. Meu jaleco numa área de atuação é um, o meu jaleco na área de atuação é outro. Pelo menos, evita, não levo para casa. Quando for levar para casa, eu digo lá para os meus, digamos assim, alunos ou para os meus funcionários, acondiciona isso numa embalagem plástica, tá certo? Não misture com as suas roupas de casa, coloca direto na lavanderia separado. Lava-se separado. É uma melhor maneira de se proteger, não só a você, mas a sua família, né? Nilma, nós estamos chegando no final, sei, você é mãe, e nós temos essa coisa que é maravilhosa. Dia das Mães, imediatamente Semana da Enfermagem. Quero aqui deixar o meu abraço a você, a todas as mães, e que você... e lembrar aqui, quero a Osana, convidar ela uma hora, vir aqui tocar um violão com a gente, vamos falar um pouco de música. Um abraço para Marli. E o Duane Dinei, que está em estúdio agora aqui em Franca, gravando o seu CD. Um grande abraço e com certeza vamos trazer eles aqui. Nilma, mãe e enfermagem, para nós encerrarmos, que estamos chegando no final. Tem tudo a ver, né? Porque assim, a questão do ato da enfermagem, ela já começa lá na maternidade. E quando você é profissional da enfermagem, né, e pode gestar e também participar e deitar lá naquela mesa para ter o seu bebê, né, e outros profissionais cuidando de você, né, é uma sensação indescritível. É divino. É maravilhoso, porque às vezes você não tem a dimensão só enquanto profissional o que é ser mãe. Então, para a gente que ajuda a vir tantas crianças ao mundo e a cuidar delas, né? Desde a questão do exame de pezinho, vacinação, e depois você ter um filho e aplicar isso, né? São coisas que vêm unir. Une, mas também existe uma coisa, que na hora que você é mãe, a gente é igual a todas. Você esquece o seu lado profissional. E aí o sentimento de coração, ele fala até mais alto. Mas eu levo isso assim, em particular assim, numa boa, numa questão assim, muito gostosa. E meu filho até participa dessas questões da enfermagem. Não sei, no futuro, né, ele fala que vai ser jogador de futebol, porém não sei. Nilma, no seu nome, um beijo a todas as mães francanas e do nosso país. Muito obrigado pela presença. Silvio, mais uma vez, muito obrigado. Voltaremos com certeza a falar desse assunto. Com certeza, são assuntos assim, bastante amplos, né? Não dá para se falar em 2 blocos, mas eu agradeço, tá, pelo convite, e também com certeza quero parabenizar todas as mães, em seu nome, né, Nilma? Que realmente é uma dádiva que realmente vocês têm, e
finalizando, Vergara, com certeza, de agora até o final do mês, a gente vai se encontrar muitas vezes, né? Com certeza. Dia 11, dia 20, dia 13, enfim. Gostaríamos de encerrar mais um Inclusão Social. Voltaremos na próxima semana com outro assunto. Muito obrigado e até a próxima semana.